Passemos agora à discussão dos aspectos radiológicos da síndrome pós-Covid-19 e a proposta de classificação tomográfica dessas alterações, que será utilizada no trabalho de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao histórico e questões pós-alta, podemos dizer que as sequelas de infecções virais que se assemelham à Covid-19 já foram relatadas nos surtos da síndrome respiratória pelo SARS-CoV-1 e também na síndrome respiratória do Oriente Médio. Os segmentos pacientes que tiveram a síndrome respiratória do Oriente Médio mostraram que 36% apresentavam alterações residuais por fibrose após 6 semanas. Em relação às definições, podemos dizer que Covid-19 é considerada como uma forma aguda quando ocorre até 4 semanas após o início da doença. A forma pós-aguda é definida quando ocorre persistência de sintomas ou complicações por um período superior a 4 semanas. Esse período pós-agudo ele pode ser dividido em subagudo, quando ocorre entre 4 e 12 semanas, e crônico, acima de 12 semanas. Sempre lembrando que essa persistência dos sintomas não deve ter uma explicação por um outro diagnóstico que não seja a Covid-19. Em relação à frequência das alterações pós-Covid, segundo Fernandes de las Penhas, em torno de 50 a 70% dos pacientes hospitalizados apresentam sintomas pós-Covid até 3 meses depois da alta. E segundo os guias de orientação britânicos, em torno de 21% dos pacientes permanecem sintomáticos após 5 semanas e 13,7% após 12 semanas. No segmento radiológico, pode-se realizar dois principais exames, que são a radiografia simples de tórax e a tomografia de tórax. Segundo as orientações do sistema de saúde britânico, independente do acompanhamento clínico, o paciente com 12 semanas, ele realiza uma radiografia simples de tórax e, se ela não tiver alteração alguma e o paciente se encontrar bem também do ponto de vista clínico, ele tem alta. Havendo alterações na radiografia, o exame é posteriormente realizado de novo e a segunda radiografia mostrando alterações ou então doente persistindo com sintomas clínicos importantes, é solicitada uma tomografia computadorizada e uma angiotomografia, para se descartar também a possibilidade de embolia pulmonar. Então, a TC de tórax é um exame de segunda escolha após a avaliação pela radiografia simples. As alterações mais frequentes descritas na TC, relatos de literatura, são as opacidades em vidro fosco, bronquiectasias, espessamentos septais e bandas. Termos que os autores utilizam em conjunto para definir o quadro de fibrose, entre aspas. Não há nenhum tipo de fibrose ligada a essas alterações especificamente, mas os autores definem isso como sinais sugestivos de fibrose. Outro tipo de alteração que também é descrita em alguns artigos é a pneumonia em organização, mas, na minha opinião, esse tipo de alteração é visto na fase aguda. Então é muito mais comum você encontrar isso na fase aguda, e na fase de segmento pós-Covid é estranho você ter o aparecimento de novo de fenômenos de pneumonia em organização. Em relação à fibrose pulmonar, uma pequena percentagem então desse paciente ele desenvolve fibrose pulmonar. Mial e colaboradores relatam que 7% dos pacientes fazem doença inflamatória persistente, que depois pode continuar como fibrose. E num estudo grande com radiografias, tomografias e acompanhamento clínico, De Cruz citou que 5% das tomografias alteradas apresentavam sinais de fibrose. As causas de fibrose na Covid-19 não são bem conhecidas, mas podem estar relacionadas a complicações do período de internação, como a doença pulmonar induzida por ventilação mecânica, o uso de oxigênio, a oxigenoterapia, e complicações secundárias como pneumonias
bacterianas. Esse estudo de 2021, os autores analisaram 119 pacientes pós-Covid por meio de radiografias de tórax e encontraram anormalidades no raio-x em cerca de 13% deles. Outros 56 pacientes com radiografias alteradas ou sintomas respiratórios, eles foram estudados por tomografia e encontrou-se anormalidade em cerca de 70% dos pacientes. Os autores utilizaram de forma didática uma classificação, uma divisão dessas alterações tomográficas por meio de padrões. E eles encontraram que os padrões de vidro fosco, pneumonia e agonização apareceram em 37,5%, doenças de pequenas vias aéreas e bronquiectasias em 16,1%, a combinação de padrões intersticiais em 8,9%, combinação de doença intersticial e vias aéreas em 7,1% e achados de fibrose e pneumonia intersticial não específica em 5,4%. Os autores, na conclusão do artigo, diferentemente daquilo que é preconizado pelos protocolos de segmento de pacientes pós-Covid na Inglaterra, eles não recomendam o segmento, eles não recomendam a utilização da radiografia no segmento de pacientes pós-Covid. Dentre as tomografias alteradas, apenas 21% dos casos também apresentava raio-x anormal neste estudo. E, em geral, havia uma dissociação entre radiografias normais e sintomas clínicos, isto é, pacientes tinham radiografias sem alterações, mas mesmo assim apresentavam alterações clínicas. Esse é um gráfico interessante desse artigo que saiu nessa revista de imunologia, mostrando, olha, a linha do tempo das alterações que podem ocorrer secundariamente a processos traumáticos, infecciosos bacterianos, por sepse, ou por vírus como o coronavírus. Então, em geral, traumas ou eventos infecciosos, eles se acompanham de uma reação denominada de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que está ocorrendo aqui nessa parte em verde do gráfico. Esta síndrome é acompanhada por reações intensas que causam uma tempestade de citocinas e vai resultar em injúria pulmonar, coagulopatia e insuficiência de múltiplos órgãos. Em contraposição a esta reação inflamatória, como visto aqui na parte achurada em vermelho, o organismo reage com uma imunodepressão que visa restabelecer a homeostase do sistema imunológico, a chamada síndrome de resposta anti-inflamatória. Quando essa resposta anti-inflamatória é muito exacerbada, existe uma persistência dos sintomas inflamatórios, da imunossupressão e também do catabolismo. Então, esses doentes que eventualmente progridem para a fibrose, para a persistência das alterações inflamatórias no pulmão, eles muitas vezes essas alterações são consequentes a essa exacerbação dessa reação imune supressora. Passemos então à análise de alguns casos pós-Covid do Hospital Pedro Ernesto, em que vamos discutir os achados radiológicos e apresentar as bases para uma classificação em padrões tomográficos. Esse primeiro caso, a gente nota a presença de opacidades em vidro fosco, distribuídas predominantemente nos lobos inferiores. E um outro sinal que foi muito frequente nesses doentes pós-Covid é uma ectasia vascular que a gente encontra frequentemente na fase aguda da Covid. Então é muito comum na Covid você encontrar na fase aguda as opacidades em vidro fosco e de permeio a elas as ectasias vasculares, como sinais de endotelites e fenômenos microtrombóticos periféricos. Também na fase pós-Covid, a gente eventualmente vai encontrar esse vidro fosco, que é um vidro fosco de reabsorção daquele processo inflamatório da fase aguda, que muitas vezes cursa com pneumonia e organização. E ainda assim, você pode ter essas ectasias vasculares associadas a esse vidro fosco de reabsorção, que é o que está acontecendo aqui. Esse doente também apresentava
um padrão associado de doenças de pequenas vias aéreas que era visto, olha, por essas áreas de aprisionamento aéreo evidente na fase expiratória. Então, todos esses pacientes eles fazem a apneia expiratória para pesquisa de aprisionamento aéreo. E é importante porque muitos deles não têm sinais de aprisionamento aéreo na fase inspiratória convencional. Esse aqui é um outro caso em que você tem um padrão de reabsorção do processo inflamatório agudo, em que os achados principais são de opacidade vidro-fosco periféricas aqui, na região dos lobos inferiores. A mesma coisa. Notem como existe essas ectasias vasculares, olha, de permeio às opacidades em vidro fosco em reabsorção. Esse é um outro caso, o mesmo padrão, um pouco mais tênue, também com opacidades em vidro fosco e um certo grau também de ectasia, olha, dos vasos na periferia. Nesse caso aqui nem está associado a opacidades em vidro fosco de reabsorção. Esse doente também apresentava sinais de aprisionamento aéreo na fase de apneia expiratória, o que mostrava, portanto, o padrão misto de reabsorção e de acometimento de vias aéreas, no caso aqui de pequenas vias aéreas. A radiografia desse paciente, quando essas alterações elas aparecem, no caso assim, muito incipientes ali na tomografia, muitas vezes você não consegue detectar isso pela radiografia simples de tórax, o que confirma aquelas conclusões do estudo de De Cruz e colaboradores de que a radiografia muitas vezes ela não serve para fazer o segmento adequado deste paciente. Aqui um outro caso mostrando o vidro fosco incipiente de reabsorção, as ectasias vasculares e aqui uma outra área em vidro fosco isolada no lobo superior esquerdo. Mais uma vez, esses casos com padrão de reabsorção, eles muitas vezes aparecem na radiografia simples de tórax com um aspecto normal. Isto é, você não consegue detectar essas alterações, esse vidro fosco bem tênue, na radiografia simples. Esse aqui é um caso de um paciente que em novembro de 2020, apresentavam uma Covid aguda com pneumonia e ionização, aqueles achados clássicos, né, de crazy paving, já formando consolidações, principalmente em lobos inferiores, que são as regiões topográficas mais frequentemente acometidas. E esse doente evoluiu em maio de 2021 com esse padrão de vidro fosco tênue associado a algumas ectasias vasculares, né, um padrão de reabsorção daquelas alterações agudas que aconteceram em novembro do ano passado. Também foi feito a apneia expiratória. A gente nota, olha, algumas áreas de aprisionamento aéreo de permeio às alterações de reabsorção. Mais uma vez, um doente com padrão misto de acometimento. Padrão de reabsorção mais padrão de alteração de pequenas vias aéreas. E a radiografia desse caso comentado, mostrando que ela é praticamente normal, né? Você não encontra alterações significativas nesse paciente, pelo raio-x. Isso aqui é um outro doente pós-Covid, em que ele apresenta um padrão muito curioso, em que você nota, olha, tanto em lobos superiores quanto inferiores, um pouco mais evidente em lobos inferiores, um vidro fosco bem periférico associado a espessamentos septais irregulares de permeio, né? Então isso aqui, se me comentasse que é um doente do sexo feminino com quadro de esclerodermia e dispneia, eu ia suspeitar de pneumonia intersticial não específica, mas isso é um paciente pós-Covid. Então no pós-Covid você eventualmente vai encontrar um quadro com essas opacidades periféricas, né, em vidro fosco e também associadas, olha, a espessamentos septais que não tem nada a ver com aquele padrão de reabsorção que nós vimos anteriormente, né? E as alterações acometem em geral a periferia dos pulmões. Então isso eu chamei como um padrão de acometimento
pós-Covid semelhante àquele encontrado em quadros de pneumonia intersticial não específica. Esse doente apresentava também, além do acometimento, olha, periférico que eu acabei de comentar, semelhante à pneumonia intersticial não específica, uma ectasia, olha, de vasos arteriolares periféricos, né, sinalizando a possibilidade associada de hipertensão arterial pulmonar. Um outro dado importante a ser referido também. A radiografia desse caso anterior já que mostra, olha, uma indefinição da trama broncovascular nas bases e também em algumas áreas, olha, do lobo superior esquerdo, principalmente, né? Então, esse caso aqui, pela radiografia simples de tórax, já sinaliza a possibilidade de uma alteração mais importante que merece acompanhamento também por tomografia computadorizada. Esse é um outro caso também que apresentava um padrão semelhante ao da pneumonia intersticial não específica, olha, até com linhas subpleurais e aquelas opacidades em vidro fosco periféricas com espessamentos septais, um acometimento meio assimétrico, né, pegando tanto lobos superiores como também lobos inferiores. Esse caso também é associado a algumas ectasias vasculares de permeio, né? A radiografia também mostra, olha, uma certa indefinição da trama broncovascular em regiões dos lobos inferiores, principalmente do lado direito. Também é um outro caso que merece um acompanhamento mais de perto ou, eventualmente, uma tomografia computadorizada de tórax. Esse é um outro caso que mostra um padrão que é o padrão mais citado na literatura, em que você tem fibrose, entre aspas, com espessamentos septais em diversas regiões, não há um predomínio periférico, observem aqui, associados a bronquiectasias, né? Que tanto podem ser de tração, como também pode ser um sinal de doença de vias aéreas, de grandes vias aéreas. Então esse é um padrão, entre aspas, fibrose genérico, né? Sem que esteja necessariamente ligado àquelas alterações semelhantes à pneumonia intersticial não específica. Esse doente era um doente enfisematoso. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes podem haver alterações secundárias do enfisema ou do tabagismo e que se somam às alterações do pós-Covid. Doentes, por exemplo, enfisematosos, é comum você encontrar aquelas ectasias brônquicas. Então, na radiografia simples de tórax, ele tinha sinais de hiperinsuflação e uma indefinição da trama broncovascular também, olha, nos terços inferiores e terços médios, né? Sinalizando aquelas alterações que se via na tomografia. Então, outro paciente que, pelo raio-x, ele já sinaliza a necessidade de você fazer um acompanhamento mais de perto, eventualmente com tomografia computadorizada. Um outro paciente que apresenta aquele padrão de fibrose genérica, né? Em que você tem bandas parenquimatosas, você tem espessamentos septais, bronquiectasias, de distribuição tanto central como eventualmente periférica, mas não tem uma preferência, né? Então esse é um padrão que é bastante relatado na literatura de uma fibrose, entre aspas, genérica, que pode ocorrer secundariamente à Covid. Eu já comentei anteriormente que as causas dessa fibrose podem estar ligadas tanto à agressão do vírus, à reação inflamatória, à ventilação mecânica, e os fenômenos micro e macrotrombóticos também podem levar a esse tipo de alteração. A radiografia simples de tórax mostrando uma certa indefinição da trama broncovascular nas bases, chamando a atenção para a possibilidade, né, de um quadro mais grave, merecendo acompanhamento mais de perto com radiografia ou eventualmente também tomografia computadorizada. Aqui é um outro paciente que apresenta um padrão de acometimento na tomografia computadorizada, um padrão mais convencional,
em que você nota, olha, a presença, um padrão mais semelhante àquele da PINIS, né, em que você tem as opacidades em vidro fosco associadas àqueles espessamentos septais inespecíficos, olha, a doença predominando na periferia e nos lobos inferiores, né. É um padrão único de acometimento intersticial semelhante àquele das pneumonias intersticiais não específicas. E aqui a tomografia, aqui a radiografia simples de tórax, naquele caso anterior, mostrando a indefinição da trama broncovascular. Bom, baseado nesses achados, eu propus a divisão desses padrões tomográficos em padrões normal, quando não tem nada, padrões de reabsorção, quando há um achado predominantemente de vidro fosco e, eventualmente, aquelas ectasias vasculares de permeio, um padrão de doenças de vias aéreas, em que você tem sinais de acometimento de pequenas vias, por exemplo, por aprisionamento aéreo na fase expiratória, e, eventualmente, bronquiectasias. Um padrão de fibrose inespecífica, em que você tem bandas, você tem espessamentos septais, você tem bronquiectasias, mas não há um acometimento periférico específico, e a doença pode acontecer tanto na parte mais periférica como na parte central, acometendo qualquer região do pulmão. Um padrão semelhante àquele encontrado na pneumonia intersticial não específica, em que há uma predominância das lesões nas periferias, em regiões subpleurais, com vidro fosco, espessamento de septo, não se encontra afaveolamento, né, que é uma característica das pneumonias intersticiais usuais, por exemplo. Então, eu não tenho muito faveolamento ou não há faveolamento. E um padrão misto, que ele pode ser uma combinação desses diversos padrões que eu descrevi aqui, né? Então, essas são as alterações, as divisões que a gente pode encontrar no paciente pós-Covid. Em resumo, comentar que a Covid aguda, então, é a doença em curso até 4 semanas do início do início da infecção. A forma pós-aguda ocorre após essas 4 semanas, pode ser subaguda, quando acontece entre 4 e 12 semanas, e crônica acima de 12 semanas. Sintomas mais frequentes desse tipo de paciente são a fadiga e a dispneia. 21% dos pacientes permanecem sintomáticos após 5 semanas. Então, essa é mais ou menos uma prevalência de um estudo na literatura em relação à persistência dos sintomas pós-Covid numa população que foi infectada, mas esses números, sinceramente, variam bastante. Os protocolos de seguimento, existem protocolos no sistema de saúde britânico. Eu já comentei anteriormente sobre a utilização da radiografia com 12 semanas após o início da doença e, eventualmente, a pesquisa de alterações persistentes radiográficas ou clínicas por meio de tomografia, e as críticas que o trabalho de De Cruz e colaboradores, que esses autores fizeram em relação à dependência apenas da radiografia de tórax para o segmento desses pacientes. E a evolução para a fibrose, eu comentei das causas dessa fibrose pulmonar pós-Covid, ligada à ventilação mecânica, reação inflamatória, agressão do próprio vírus, complicações outras não virais. Existem algumas associações de parâmetros, por exemplo, de comorbidades, idade elevada, que também estão associados mais frequentemente a essa evolução para a fibrose, e a tomografia é um método importante para poder se detectar esse tipo de complicação. Lembrando, naqueles casos que eu mostrei, um padrão às vezes mais genérico e outro que aparece de forma semelhante da pneumonia intersticial não específica. Sinceramente, eu não vi, até o momento, nas tomografias que eu revisei, a predominância de padrões de pneumonia em organização, que é citado em alguns artigos, lembrando que essa é uma complicação mais vista na fase aguda. Muito obrigado pela atenção de todos.